Hoje a gente vai se transformar em detetives digitais. Pensa só, o mundo tá inundado de notícias, memes, vídeos, e no meio disso tudo, como é que a gente sabe o que é verdade de verdade? A nossa missão aqui vai ser essa: desvendar os truques por trás da desinformação, para a gente aprender a separar o joio do trigo, o fato da ficção. E a pergunta que fica no ar é essa aqui: por que algumas histórias, por mais malucas que pareçam, são tão verdadeiras? Sabe, desde um planeta secreto que está vindo bater na Terra, até um presidente que foi teletransportado para Marte. A gente vai investigar o que faz essas narrativas serem tão convincentes. Olha só, a tal teoria da catástrofe de Nibiru é um exemplo clássico disso. A história é que um planeta desconhecido está vindo na nossa direção. E o que faz ela colar é que ela mistura um pouco de tudo, né? Astronomia, numerologia, profecias antigas, tudo junto. Essa combinação cria uma narrativa de fim do mundo que, para muita gente, soa perigosamente real. E se essa história de planeta não for o bastante, que tal essa aqui? A de que um jovem Barack Obama foi embaixador da Terra em Marte. É isso mesmo. A teoria diz que ele foi teletransportado. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas acredite, é uma história que achou seu público. E claro, não podia faltar o clássico dos clássicos, a teoria de que o homem nunca pisou na Lua, que tudo foi uma farsa. A ideia de que a NASA e Hollywood se juntaram para enganar o mundo inteiro é tão, mas tão persistente que continua viva décadas depois de um dos maiores feitos da história da humanidade. Então, vamos usar essa história da Lua como nosso estudo de caso. Porque se a gente entender por que essa teoria simplesmente não morre, a gente aprende muito sobre a psicologia por trás da desinformação e principalmente como ela funciona. E aqui está o pulo do gato. A desinformação raramente fala com a nossa lógica. Ela mira direto nas nossas emoções. O medo do que a gente não conhece, a raiva contra as instituições. Quem cria notícia falsa sabe muito bem disso. Sabe que se cutucar esses sentimentos, a mensagem se espalha que nem fogo em palha seca. A história da bandeira na Lua é um exemplo perfeito. A alegação pega um detalhe que parece estranho, né? O movimento da bandeira, e a partir daí cria toda uma narrativa de fraude. Mas a ciência tem uma explicação bem simples, na verdade. A bandeira tinha uma haste em cima para ficar esticada, e o movimento todo veio dos astronautas fincando o mastro no chão. No vácuo, sem ar para frear, o movimento simplesmente continuou por inércia. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a escala dessa suposta conspiração. Para que a farsa do pouso na Lua fosse real, pensa bem, mais de 400 mil pessoas, engenheiros, cientistas, técnicos, todo mundo teria que ter guardado o maior segredo da história. Logicamente, isso é praticamente impossível, né? Ok, agora que a gente já entendeu a mecânica da coisa, vamos para a parte prática. Como é que a gente se protege disso tudo? Bom, a seguir, um guia de 5 passos para a gente analisar de forma crítica qualquer informação que chega até nós. Para se defender, a gente precisa de um kit de ferramentas, certo? E aqui estão os 5 pilares do pensamento crítico digital. Pensa neles como filtros, que ajudam a gente a separar o que é ruído da informação de verdade. Dominar esses 5 passos é a chave para navegar com mais segurança por aí. Vamos ver cada um em detalhe? O passo número 1, e talvez o mais fundamental, é sempre perguntar: de onde veio isso? Quem está falando? Se uma informação não tem uma fonte clara ou se a fonte é totalmente desconhecida, o sinal de alerta tem que acender na hora. Pensa comigo, por que alguém com uma informação verdadeira iria querer esconder a origem dela? A falta de autoria já é um baita indício de que tem algo errado ali. Segundo ponto, contexto é tudo. Uma informação pode ser 100% verdadeira, mas se for tirada do contexto certo, vira uma mentira. Imagina pegar uma notícia sobre uma crise econômica de 5 anos atrás e compartilhar hoje, como se estivesse acontecendo agora. A notícia em si é real, mas a intenção por trás é enganar, criar pânico. É uma armadilha clássica. Dica número 3. Questione tudo. Aqui, a mentalidade de detetive tem que entrar em ação. É sobre ter uma dúvida saudável sobre o que a gente consome. E hoje em dia, com o avanço da inteligência artificial, isso vale em dobro, principalmente para vídeos e imagens. Prestar atenção nos detalhes, sabe? O movimento da boca bate com a fala? As sombras e a luz parecem naturais? Pequenas coisas assim podem entregar uma manipulação. Quarto passo, verificar as referências. Uma informação de qualidade se sustenta com evidências. Ela cita especialistas, aponta para estudos, tem links para outras fontes confiáveis.
Tem uma frase famosa que diz que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Se um texto faz uma afirmação bombástica, mas não apresenta prova nenhuma, bom, aí é só uma opinião, não é um fato. E por último, a gente volta lá no começo. Se um conteúdo parece que foi feito sob medida para deixar alguém com raiva, com medo ou super empolgado, para e respira fundo. A manipulação emocional é a ferramenta número 1 da desinformação. Sabe aquelas manchetes super exageradas, sensacionalistas? Pois é, um sinal vermelho gigante. Ok, então agora a gente já sabe como identificar a desinformação. Mas e aí? O que fazer quando a gente se depara com uma? O próximo passo é sobre agir, mas de uma forma construtiva. Quando a gente encontra alguém que acredita numa informação falsa, a primeira reação, um instinto, é muitas vezes querer discutir e confrontar, né? Mas a Unicef sugere exatamente o contrário, empatia. O objetivo não é ganhar uma discussão, mas sim construir uma ponte. Tentar ouvir, fazer perguntas sem atacar, sabe? Guiar a pessoa em vez de ir para cima. É o jeito mais eficaz de realmente ajudar. E além de conversar, tem uma outra ferramenta muito poderosa na nossa mão, o botão de denunciar. Pode parecer um ato pequeno, quase insignificante, mas quando milhares de pessoas fazem isso, o impacto é enorme. A gente ajuda as plataformas a frearem a disseminação daquela mentira e, de quebra, protege um monte de gente de cair na mesma armadilha. E olha só, aqui está uma colinha rápida. Todas as grandes redes sociais têm ferramentas para isso. No Instagram, no Facebook, por exemplo, é só clicar ali nos 3 pontinhos em denunciar e escolher informação falsa. São poucos cliques. É um ato pequeno, como eu disse, mas que coletivamente faz uma diferença gigante. Bom, e com isso a gente chega na nossa reflexão final. A batalha contra a desinformação, a gente sabe, está longe de acabar. Na verdade, ela está sempre evoluindo, trazendo desafios novos e cada vez mais complexos. E a grande questão que fica no ar para a gente pensar é essa. À medida que a inteligência artificial torna cada vez mais fácil criar vídeos, áudios e textos falsos que parecem perfeitos, como é que a gente vai saber o que é real? A verdade é que desenvolver o nosso senso crítico deixou de ser uma opção. Hoje é uma ferramenta essencial de sobrevivência nesse mundo digital.